Ok, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre biodiversidade e sustentabilidade, dando sequência então ao nosso conteúdo do segundo bimestre. Todas as ações humanas causam alterações no ambiente. Entre as atividades que causam alterações, podem gerar sérios impactos ambientais e sociais. Estão, por exemplo, fatores como desmatamento para construção, moradias, estradas, construções de cidades, a caça predatória, a coleta de plantas, de sementes, enfim, várias situações ou fatores aí que fazem com que ocorra alterações ambientais. Porém, esses recursos naturais, se forem usados de forma racional, eles podem servir, sim, a toda a população, desde que haja um equilíbrio ou bom senso na hora aí de fazer o manejo de forma correta desses recursos naturais. Porém, é preciso pensar sempre nas gerações futuras para que, ao utilizar esses recursos hoje, nós pensarmos em deixar algo para as gerações futuras, que é, digamos assim, a experiência de não ter acabado com tudo, para que eles também tenham o mesmo direito que nós temos hoje de usufruir dos recursos naturais disponíveis no planeta. Dentro desse contexto, nós vamos falar aí da biodiversidade. Biodiversidade nada mais é do que a diversificação de vida que existe em uma determinada região do planeta, seja ela animal, ou vegetal, ou fauna e flora. Tá? Então, é a variedade de espécies de seres vivos existentes em um determinado lugar ou no planeta como um todo, que seria caracterizado aí como biodiversidade. A enorme biodiversidade que se observa nos diferentes ambientes da Terra se formou durante bilhões de anos, tá? No processo conhecido aí como evolução, que também já foi falado aqui desde a época de Darwin, né? Nós estamos falando de evolução. Todas essas formas de vida já surgiram aí, ou pelo menos têm ancestralidade de alguns bilhões de anos na história evolutiva do planeta. Porém, ao longo desse período, dessa jornada, muitas espécies foram extintas, ou seja, desapareceram, e em certos momentos ocorreram extinções em massa, como é o caso dos meteoros, que acredita-se que atingiram ali os dinossauros, e em outras foram extintas num curto período de tempo, tá? Em termos geológicos, que pode ter sido causado por doenças ou mesmo por, digamos assim, outros fatores desconhecidos. Aqui nós temos uma imagem, a representação artística de um evento que teria levado muitas espécies à extinção no final do período Cretáceo, ou seja, algo aí que pode ter, digamos assim, ocasionado, né, há 66 milhões de anos atrás. Provavelmente queda de meteoros ou vários deles em determinadas regiões. Isso fez com que ocorresse uma extinção em massa desses animais naquele período. Para muitos cientistas, por exemplo, atualmente está acontecendo mais uma extinção em massa na história da Terra. Muitas espécies estão desaparecendo rapidamente, tá? Em um ritmo cerca de 100 mil vezes mais rápido do que a extinção natural que eu falei agora há pouco, que ocorreu ali devido à queda de meteoros. Esse tipo de extinção acontece, por exemplo, em um ritmo mais lento do que a extinção do que o da extinção em massa, e se deve a fatores aí da evolução biológica, como a seleção natural. Como foi dito em outro momento, que através da seleção natural descrita por Darwin, os seres com maiores capacidades e habilidades
através da seleção natural, ele consegue, digamos, desenvolver uma aptidão física melhor e também deixar descendentes com características aquela adaptação, ou seja, ele vai ter digamos assim, uma ancestralidade e deixar os futuros daquela espécie com as mesmas características que ele tinha naquele momento ali. Isso se chama seleção natural. Aqui nós temos um exemplo de um animal, né, que é considerado extinto, é o tigre da Tasmânia, um animal que na época tinha pouco mais de 1 metro de comprimento, fora a cauda, e que era encontrado ali na Austrália, na região de Nova Guiné. Outro fator também que causa impacto importante e que pode levar à extinção de uma espécie é a introdução de espécies invasoras. Essas espécies invasoras, quando ela é introduzida numa determinada área onde não existia antes, ela começa a aumentar de forma, digamos assim, considerável, e por não ter um predador natural para essa espécie, ela acaba, digamos assim, invadindo o espaço, consumindo, digamos assim, o alimento de uma outra espécie existente, que seria nativa naquela região, fazendo com que a espécie nativa seja extinta por competitividade, já que ela não tem, digamos assim, um predador natural, a outra que vai ter que, digamos assim, sofrer as consequências quando ocorre essa invasão. Porém, em alguns casos, essa invasão pode ser feita de forma, digamos assim, inconsciente. Por exemplo, o caso de mariscos, alguns animais marinhos, quando o navio sai de uma região para outra, eles ficam presos nas embarcações, e quando ele passa digamos, de um continente para o outro, ele acaba se readaptando àquela região. Isso são considerados também espécies invasoras e que poderá causar, digamos assim, sérios prejuízos ao meio ambiente, onde ela se instalou pela segunda vez. Outros casos também são aquelas introduzidas ali com fins econômicos, ou seja, o animal é levado de uma região para outra para ser comercializado, como na indústria de medicamentos ou cosméticos, e acaba, digamos assim, fazendo com que haja desequilíbrio na região, já que ele não é nativo, ele foi levado, ou seja, transportado de forma clandestina na maior parte dos tempos, como nós vimos há poucos dias, o caso que ocorreu em Brasília, onde o estudante tinha lá algumas serpentes, principalmente a naja, que não é da nossa região, foi trazida de forma clandestina. Se um animal desse consegue procriar ou reproduzir aqui no Brasil, ele passa a ser uma espécie invasora e que, além de ser extremamente perigoso, vai causar digamos assim, um certo desequilíbrio na região onde ela for deixada, digamos, deixada de forma deliberada ou acidentalmente. Aqui nós temos um exemplo de uma espécie invasora, que é o mexilhão dourado, que é uma espécie de um animal marinho que é transportado normalmente no casco, né, de lastro de navios cargueiros, e onde o navio cargueiro para, ele acaba ficando por ali e vai aumentando. E como eu disse antes, por não ter um predador natural, de repente, naquela região onde ele digamos assim, se hospedou, ele vai aumentar rapidamente, causando desequilíbrio, sim, na região. Outras causas também, ainda falando agora de extinção, é o desaparecimento de organismos que tiram a chance de conhecer mais sobre a natureza e perdem-se em substâncias potencialmente úteis à humanidade. Então, essa causa de extinção ela está relacionada, como por exemplo, à indústria farmacêutica, que é responsável pela produção de medicamentos.
já que a base farmacológica dos medicamentos ela é encontrada na natureza, seja na fauna ou na flora. E quando ela é, digamos, explorada de forma irracional, ela pode levar determinadas espécies à extinção. Como, por exemplo, mais ou menos aí, em torno de 86 substâncias são extraídas de plantas e fungos, bactérias e animais, ou produzidas substâncias a partir desses organismos. Como, por exemplo, o medicamento conhecido como viscritina e a vinblastina, são medicamentos contra o câncer ou leucemia, tá? Que são extraídos de uma planta de Madagascar, no continente africano. Devido à grande procura por esse medicamento, se não houver, digamos, um ponto de equilíbrio ou de extração desse medicamento, desse vegetal, aliás, ele poderá sim ser extinto ou entrar, pelo menos, aí na lista de extinção das plantas com risco aí de acabar e as gerações futuras nem mesmo conhecer esse tipo de vegetal. Então, por isso que todo cuidado na hora de se extrair um vegetal ou retirar um animal para fazer uso farmacêutico ou qualquer que seja dele, tem que se pensar nessa situação aí que, se for, digamos, retirado em grande quantidade, ele poderá ser extinto definitivamente aí do planeta. Um outro medicamento também, que é feito à base de substância extraída de animais, é o captopril, que é indicado para pessoas hipertensas, e é feito aí a partir do veneno ou da peçonha da jararaca. Então, normalmente, os laboratórios, eles adquirem essa peçonha, esse veneno para fabricação aí do captopril. Pode ser que eles tenham o animal próprio para isso, ou pode adquirir também dos órgãos, digamos assim, do governo, como o Instituto Butantan, que pode fornecer essa peçonha ou esse veneno aí para a produção do captopril. Isso se falando que esse animal ele ocorre em várias regiões, tanto do Brasil quanto da América do Sul. Destruição dos ecossistemas naturais também coloca em risco a sobrevivência de povos que dependem diretamente desses recursos disponíveis no meio ambiente, como, por exemplo, são os chamados povos ou comunidades tradicionais, grupos com hábitos culturais característicos, tá? Essas pessoas normalmente vivem da caça, da pesca ou do extrativismo vegetal e animal. Então, por exemplo, os chamados quilombolas, os ribeirinhos, os castanheiros, pantaneiros, jangadeiros, são vários grupos de indivíduos que utilizam, digamos assim, de forma cotidiana os recursos naturais existentes onde eles estão localizados. Aqui nós temos uma imagem de uma mulher quilombola tecendo tapete, tá? Extraído normalmente as fibras de vegetais existentes nessa região ali. Depois nós temos também a questão da proteção da biodiversidade. Hoje em dia existe uma legislação, tanto nacional quanto internacional, nós vamos falar da nossa aqui no caso nacional, que estipula parâmetros para a extração, digamos, de animais e vegetais para combater principalmente os casos de biopirataria, ou seja, aquela retirada ilegal de seres vivos de uma região para outra, como não é novidade que acontece principalmente na região amazônica, onde pessoas vêm de fora, retiram um determinado animal ou mesmo coletam sementes de algum vegetal que é de interesse e levam para fora para a reprodução desse vegetal ou desse animal com fins comerciais. Uma forma de evitar a biopirataria é criando leis, que regulamentem a exploração da biodiversidade e fiscalizar o cumprimento, porque não basta somente criar uma lei rígida
que, por exemplo, puna aí com detenção, a pessoa que for flagrada fazendo biopirataria, e não fiscalizar, digamos assim, a região onde há maior incidência dessa situação. A criação, por exemplo, de áreas naturais de proteção ambiental, ela tem sido adotada no mundo todo, no Brasil não é diferente, se não me engano, de 2006 para cá, foram criadas várias áreas de proteção ambiental, todas elas tendo como objetivo aí preservar as espécies nativas e também não só a animal e vegetal, como também os rios, os córregos existentes dentro dessas áreas aí de preservação, garantindo assim que ocorra um equilíbrio ecológico, garantindo a sobrevivência das espécies existentes naquela área. A partir de agora nós vamos conhecer algumas ou as principais unidades de conservação existentes no Brasil. Tá? As unidades de conservação são áreas naturais com restrições de uso, tá? Regulamentadas e protegidas por leis. Qual o objetivo da criação dessas unidades de conservação? Simplesmente é conservar e valorizar os recursos naturais existentes dentro daquela área, como, por exemplo, a biodiversidade, ou seja, proteção, aquela diversificação de vidas existentes naquela área ali. E as fontes de água também. E além de beneficiar algumas comunidades tradicionais, como eu disse antes, que é o caso dos povos quilombolas, os pantaneiros, jangadeiros, os ribeirinhos, são populações que normalmente já vivem há muito tempo dentro dessas áreas e por isso criam-se essas leis garantindo que eles permaneçam ali desde que respeitem digamos assim, a exploração racional daquela área. Uma vez que os ambientes naturais são importantes para o fornecimento de água, controle de poluição, conservação do solo, entre outros, há dois tipos principais de unidades de conservação que nós vamos ver agora. A unidade de conservação de proteção integral. Esse tipo de proteção integral, ela não pode, de forma alguma, sofrer nenhum tipo de exploração econômica, nem consumo, coleta ou qualquer destruição desses recursos naturais. Então, dentro da área de proteção integral, é proibido qualquer tipo, digamos, de manejo, de consumo da espécie existente ali, seja ela animal ou vegetal. É garantido a integridade dessa área. Normalmente, se houver violação desses recursos e a pessoa for pego fazendo algo errado, provavelmente ela vai ter alguma penalidade com relação a esse uso indevido dessa área de proteção integral. Depois nós temos a segunda unidade de conservação, que é chamado de uso sustentável, ou seja, unidade de conservação de uso sustentável. É permitido, nesse caso, nesse tipo de área, a exploração econômica dos recursos naturais, desde que realizada de forma planejada e sustentável, ou seja, não é porque está autorizado a usar que ele pode fazer de qualquer jeito. Não, ele tem que seguir alguns parâmetros que são estipulados para que ele seja, digamos assim, enquadrado como uma pessoa que pode utilizar aqueles recursos naturais. Tá? Deve ser socialmente econômica, viável, socialmente justa e manter a integridade dos animais, vegetais e também da água existente naquele local ali. Tá? Unidade de conservação de proteção integral. A maioria das unidades de conservação de proteção integral não permite atividades que envolvam consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais. E são divididas em algumas categorias estipuladas aí pelo IBAMA, que é o órgão fiscalizador no Brasil,
junto com o ICMBio, que faz essa fiscalização e avaliação dessas categorias e dessas áreas de proteção integral. A primeira dela que nós temos são as estações ecológicas. Dentro dessa área, conhecida como estação ecológica, são espaços para pesquisas científicas que normalmente são as universidades que têm interesse nesse tipo de pesquisa, estão autorizadas então a entrar dentro dessa área somente para pesquisa, descobrir algo de importante para a sociedade. Então eles conseguem, digamos assim, essa autorização junto a esses órgãos para fazer essa exploração dentro das estações ecológicas. As reservas biológicas também têm como objetivo preservar integralmente a diversidade biológica sem interferência humana ou modificações ambientais. São permitidas alguns casos, restritamente, tá? Como por exemplo, para restaurar o ecossistema se houve algum dano, algum desequilíbrio, então pode-se conceder essa autorização, normalmente ainda direcionada a profissionais, né, para fazer essa correção ou restaurar esse ecossistema original e preservar a biodiversidade. Também é proibido a visitação pública, exceto com objetivo educacional e de pesquisa científica. Então, para fins educacionais, visita, por exemplo, de escolas, faculdades, é permitido desde que não se digamos assim, viole, né, as regras estabelecidas dentro daquela área ali de reserva biológica. E é necessário também que se obtenha uma autorização prévia, né, para fazer esse tipo de visita. Depois nós temos os parques nacionais. Os parques nacionais, que também foram criados, né, alguns a partir de 2006, eles têm como função principal a preservação dos ecossistemas naturais e que são considerados de grande relevância ecológica e beleza natural. Nos parques nacionais são permitidas pesquisas científicas, com autorização prévia também dos órgãos reguladores, como ICMBio, IBAMA, etc. São permitidas pesquisas científicas, atividade de educação ambiental e turismo ecológico, ou seja, nos parques nacionais, ao contrário das reservas biológicas, já há possibilidade de pessoas entrar para a visitação, que é o caso aí do turismo ecológico. Desde que respeitem as normas estabelecidas, pode-se fazer o turismo ecológico dentro do Parque Nacional, atividade de educação, pesquisa científica, com a devida autorização dos órgãos competentes. Depois nós temos monumentos naturais. Esses monumentos naturais preservam sítios naturais raros. Esses sítios naturais raros são aqueles onde encontram-se, por exemplo, além da fauna e flora, alguns vestígios de antepassados que estão dentro daquela área. Então, no caso aí dos monumentos naturais, preservam-se esses sítios naturais raros de beleza natural, enquanto as unidades mencionadas anteriormente são todas áreas públicas, tá? No caso, pode ser também área particular, considerada aí um monumento natural. Os monumentos naturais podem estar em áreas particulares. Os proprietários também devem seguir as mesmas normas para a utilização dos recursos naturais. Assim, se esses não concordarem com as regras estabelecidas pelo órgão ambiental, a área deve ser desapropriada. Então, ele tem a opção, caso se descubra que a área que pertence ao particular seja de interesse de preservação, se ele concordar em preservar, ele pode ficar dentro daquela área, desde que respeite as normas pré-estabelecidas. Caso ele não concorde, infelizmente tem que se retirar da área. É feito, logicamente, acordos ou acerto, vamos dizer assim, e ele se retira da área e deixa ela com, digamos assim, domínio público.
Aqui nós temos um exemplo de parque nacional, né? Em Fernando de Noronha, é uma área que é protegida, as pessoas podem, digamos assim, visitar tranquilamente, só que não pode ser utilizada como área de extrativismo animal ou mesmo de outras fontes aí de recurso existente ali. Aqui nós temos outro monumento natural da Gruta do Lago Azul, em Mato Grosso do Sul, também é uma área protegida, as pessoas podem fazer visitações, porém não podem explorá-la economicamente falando. Depois nós temos refúgios da vida silvestre. Esses refúgios da vida silvestre têm como função proteger os ambientes naturais, assegurando condições de sobrevivência ou reprodução das espécies locais ou migratória. Normalmente, alguns animais ou aves costumam, digamos assim, migrar de uma área para outra em épocas de reprodução. Então, quando se descobre que tem animais migrando de uma região para outra em busca de alimentos ou mesmo de reprodução, criam-se esses refúgios da vida silvestre para que esses animais não sejam incomodados durante a permanência nessas regiões. Como, por exemplo, nós temos baleias. Nesse período agora, é comum encontrá-las na região sudeste, principalmente Rio de Janeiro, onde elas vêm para o período de acasalamento ou mesmo reprodução nas águas quentes dessa região ali. Aí nós temos aqui as unidades de conservação de uso sustentável, como o próprio nome já fala, né? São as APAs, ou seja, áreas de proteção ambiental. São áreas extensas nas quais é permitida a ocupação humana. Então, quando se fala de unidade de conservação e de uso sustentável, o nome já fala, né, que as pessoas podem explorar desde que respeite os limites estabelecidos aí por lei. Então, são áreas extensas nas quais é permitida a ocupação humana, desde que haja uso sustentável dos recursos naturais e proteção da flora e da fauna, ou seja, vegetais e animais. Também os recursos estéticos e culturais da região. A utilização dessa área, seja somente para uso de recursos naturais ou para visitação públicas e pesquisa científica, está sujeita a regras específicas. As terras que compõem as APAs ou áreas de proteção ambiental podem ser públicas ou privadas. Então, dependendo da situação, ela pode ter um dono particular ou pertencer diretamente aí a um órgão público, estadual, municipal ou federal. Depois nós temos aqui as flonas ou florestas nacionais, tá? Então, é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas em terras públicas. Na flona é permitida a visitação e a pesquisa científica, e um dos objetivos dessa categoria, dessa unidade de flona, é conservação e descobrir métodos de exploração sustentável das florestas nativas. As comunidades tradicionais que vivem nessa área podem permanecer e participando do plano de manejo da unidade. Então, por exemplo, aqui na Flona do Jamanchim, essas comunidades tradicionais que já estavam antes de ser criadas, elas podem permanecer desde que passem a partir dali a respeitar as normas, né, pré-estabelecidas para a proteção e conservação das espécies nativas existentes dentro da flona. Então, a Flona Nacional do Jamanchim, né, ou Floresta Nacional do Jamanchim, é um exemplo bem próximo aqui desse tipo de preservação ambiental. Depois nós temos as RESECs, ou Reserva Extrativista. É uma área que é utilizada por comunidades extrativistas tradicionais que complementam sua subsistência com a agricultura e a criação de animais de pequeno porte. Essas áreas
públicas têm como objetivo proteger os meios de vida e a cultura dessas comunidades e promover o uso sustentável dos recursos naturais. Então, normalmente, numa RESEX, as pessoas fazem uso dos recursos naturais existentes, lógico que de forma racional, como forma aí de complementação de renda. Ela normalmente tem uma fonte secundária, mas faz uso desses recursos naturais disponíveis ali para complementação de rendas ou valores econômicos. Então, nós temos aqui um exemplo de área onde é possível fazer esse extrativismo, né? Ou seja, o manguezal, que existe em várias regiões do Brasil, e as pessoas que vivem nessa área normalmente fazem uso, como por exemplo da retirada ali do caranguejo, como fonte de renda e também como alimento para a sobrevivência. Além do que, essas áreas de mangues, elas também abrigam centenas de animais, principalmente aves, que vêm ali para procriar, ou seja, reproduzir, devido às características de alimentos ser um pouco mais fácil de encontrar nessa região. Aí depois nós temos a reserva de fauna. Tá? Essa reserva de fauna ela é de domínio público, ou seja, não existe um particular que tenha a reserva de fauna. Ela abriga populações de animais residentes ou migratórios, ou seja, aqueles animais que já estão dentro da área são considerados residentes, e aqueles que vêm de fora fazem uso dessa reserva de fauna para procriação, também ficam ali, digamos assim, utilizando os recursos existentes dentro daquela área e não são consideradas espécies invasoras. Tá? Nessa área é permitido, por exemplo, a visitação, mas caça é totalmente proibido. A reserva de desenvolvimento sustentável, ela abriga comunidades tradicionais que exploram os recursos naturais de forma sustentável e adaptada às condições ecológicas da área, ou seja, se a pessoa já está há muito tempo nessa área, ela pode permanecer ali desde que respeite as condições, as normas de proteção, né, garantindo ali a continuidade dessas espécies dentro da área de proteção ecológica, preservando assim, logicamente, a biodiversidade. Aí nós temos a Reserva Particular do Patrimônio Natural, o RPPN. Nesse tipo de reserva, ela é criada em uma área privada, ou seja, não há área mínima e qualquer proprietário de terra pode fazer o pedido de reconhecimento. Ou seja, se a pessoa tem uma área grande ou pequena e tem interesse em preservá-la, ele pode fazer esse requerimento junto aos órgãos públicos e a partir dali ela tem um domínio particular, porém respeita, ou seja, segue todas as normas de proteção ambiental estipulada para aquelas que é de interesse público. O proprietário que faz uso, digamos assim, desse tipo de recurso, ele tem benefício, como por exemplo, isenção de impostos, direito a explorar a área com turismo e atividades culturais e de pesquisa, ou seja, ele não vai ficar totalmente desprotegido da sua, digamos assim, do seu recurso econômico, porque é possível utilizar essa área, já que ele colocou ela como uma área de preservação, utilizando-se de alguns impostos, a isenção de alguns impostos, também o direito de explorar essa área de turismo, né, com atividades culturais ou de pesquisa científica. Aí nós temos área de relevante interesse ecológico. São áreas de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana. Abriga espécies regionais raras, tem como objetivo preservar ecossistemas regionais.
Pode ser uma área pública ou de propriedade privada. Então, normalmente nessas áreas ali, área de relevante interesse ecológico, ela tem uma área pequena, praticamente não tem pessoas morando, e se tiver são muito poucos, abriga espécies que só são encontradas dentro daquele perímetro, ou seja, são espécies regionais que, saindo daquela área, não é encontrado em outro local. Então, ela tem como objetivo preservar esse ecossistema, e relembrando que pode ser uma área particular ou mesmo privada. Ali na imagem nós temos uma pessoa fazendo extrativismo vegetal, ou seja, um coletador de castanha do Brasil. Não dá para determinar em que região já que a castanha do Brasil existe em vários estados, né, do país. Agora nós vamos falar em desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade. A sustentabilidade ela tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da população e dos descendentes, preservando também a biodiversidade e a diversidade cultural. Ou seja, quando se fala de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, tem-se que buscar a melhor forma, tá, de usar os recursos naturais disponíveis para que não haja falta desses recursos no futuro, ou seja, para as gerações futuras. Emprega-se técnicas para diminuir os impactos ambientais, busca ou procura, né, alcançar igualdade social e econômica dentro dessa região ali, onde é possível praticar o desenvolvimento sustentável, ou seja, tanto para as pessoas que estão próximas, que não dependem diretamente desses recursos, mas, de certa forma, aqueles que estão lá na área de proteção dependem de quem está na cidade. Então, busca-se esse equilíbrio, né, para que haja essa, digamos, sustentabilidade viavelmente social e econômica. Estima-se que, por exemplo, na década de 70 ou 1970 aproximadamente, a população mundial vinha usando recursos naturais em uma velocidade maior do que a velocidade em que eles são renovados no ambiente. Tinha sim aquela ideia de que não precisava, né, digamos assim, conservar, simplesmente ia lá, retirava um animal ou vegetal, sem se preocupar em repor principalmente aquele vegetal que fora retirado. Porém, hoje, todos nós temos certeza absoluta de que os recursos naturais, eles podem sim se renovar, porém, demora muito tempo para que isso aconteça. Então, por isso que é necessário que, ao retirar um vegetal, principalmente, digamos assim, de importância econômica, que se faça a reposição dele, são os chamados reflorestamentos, principalmente para quem mexe aí com serrarias, o extrativismo vegetal. Essas pessoas devem ter sempre ali um projeto de manejo para que, retirando o vegetal com autorização, logicamente, ele faça essa reposição, porque esse vegetal que de repente ele utilizou ali durante uma extração, ele pode ter levado de repente 20, 30, 40, 50 anos para atingir aquele porte. Se ele não for reposto, ele dificilmente vai daqui 20, 30 anos ter um novo vegetal ali para ser retirado. Então, por isso que é obrigatório que as pessoas que fazem retirada de vegetais em áreas onde está autorizada, que ela também faça a devida reposição desse vegetal que foi retirado. Então, com objetivos de se combater, por exemplo, a pobreza, proteger recursos naturais do planeta e garantir que toda pessoa tenha paz e prosperidade, a ONU, no caso, né, a Organização das Nações Unidas, estabeleceu objetivos do desenvolvimento sustentável. Então,
esses países que compõem esse bloco aí da ONU, com o intuito de diminuir, digamos assim, a pobreza e também as desigualdades sociais existentes, assim como a preservação ambiental, eles criaram o chamado ODS, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, para, digamos assim, amenizar, né, os estragos causados aí pelo mundo. Então nós temos o primeiro objetivo dessa ODS: acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. São objetivos desses países aí que compõem esse bloco da ONU. Segundo, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar com a melhoria de nutrição e promover a agricultura sustentável, ou seja, é o que nós estávamos falando até agora de proteção ambiental, de uso racional, ou seja, utilizar os recursos disponíveis, desde que tenha consciência de que, se não for feito um sistema de preservação, vai haver extinção em massa e aí faltará para todo mundo. 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Tá? Esse é o terceiro objetivo dentro da ODS, né? Que seria o desenvolvimento sustentável, criado aí pelos países que fazem parte do bloco da ONU. Depois nós temos o quarto objetivo: assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, ou seja, erradicação total aí do analfabetismo no mundo. 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, ou seja, acabar de uma vez por todas com aquelas frases de inferioridade, onde se falam que as mulheres, né, são inferiores aos homens, ou seja, acabar de vez com isso, que isso não existe. 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e o saneamento para todas e todos, ou seja, criar meios de, digamos assim, de implantar esses sistemas sanitários, o saneamento básico, para diminuir, além das desigualdades, casos de doenças contagiosas ou mesmo por verminoses, que são algumas das causas de mortes, principalmente em crianças, no mundo todo. 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e todos. Esse assegurar o acesso confiável e sustentável, moderno e preço acessível à energia para todos e todos depende, sim, do uso racional dos recursos disponíveis que geram energia, digamos assim, a um custo mais barato. Se isso for aplicado na prática, nós teríamos fontes de energia eólica, fonte de energia solar e também a hidrelétrica. São essas algumas ou alguns dos meios que pode ser utilizado e que, digamos assim, pode ser considerado mais barato, porque esses recursos eles estão disponíveis, principalmente eólica e solar, o tempo todo e ao alcance de todos. Basta que para isso se tenha, digamos assim, recursos disponíveis para chegar a toda a população. Energia, soluções individuais e coletivas. Usar fontes de energia renovável, como a energia solar, a eólica, a de biomassa, tá? Que pode ser aproveitada em residência, escola e empresa, representando mais uma medida econômica de energia elétrica, ou seja, acabava de vez com as desigualdades existentes se for usados os recursos disponíveis, como eu disse agora há pouco, a energia de biomassa, a eólica, a solar, a hidrelétrica, né? São energias que, se usadas em grande escala, devido à disponibilidade desses recursos, ela pode sim chegar a um custo bem mais barato às residências, às escolas, às indústrias, etc. Agora vamos falar um pouco da água. Água, soluções individuais e coletivas. Não é novidade,
há muito tempo as pessoas vêm falando, que a quantidade de água disponível, chamada água doce existente no planeta, ela é muito pouca. Porém, devido a essa pequena parte de porção de água doce distribuída, ainda assim, uma grande parte dela é desperdiçada, tá? Ela é contaminada constantemente devido ao mau uso que fazemos dela, tá? Então, nós temos como fonte de água doce os rios e o aquífero, né? Principalmente no nosso caso aqui o aquífero Guarani, tá? A poluição desses rios, dessas fontes de água doce, dos aquíferos também, agrava o problema de abastecimento de água. Recentemente, a região sudeste, mais especificamente São Paulo, passou aí por um período de seca intensa, onde houve muitas pessoas que ficaram sem esse recurso natural, ou seja, sem água, tá? Algo que jamais se imaginava que pudesse ocorrer na região sudeste, ali em São Paulo, mas infelizmente ocorreu sim. Diminuíram o volume de água dos reservatórios da Cantareira, que é um dos principais que tem lá, e o rio Tietê, por exemplo, que é um rio que poderia abastecer a região deles lá, ele é totalmente inutilizado devido à grande quantidade de lixo que é despejado constantemente dentro dele, ou seja, totalmente fora de questão o uso da água do Tietê, principalmente aquela que passa dentro das cidades. Algumas medidas que podem ser feitas para evitar, por exemplo, o desperdício: manter torneira fechada enquanto se ensaboa ou escova os dentes, ficar atento aos vazamentos, tá? Utilizar baldes em vez de mangueira na lavagem de carros, varrer as calçadas ao invés de lavá-las com água e não jogar lixo em rios, cursos de água ou mesmo na rua, porque o lixo, ao ser jogado na rua, quando vem uma chuva forte, inevitavelmente ele acaba sendo levado para dentro de bueiro, e do bueiro ele vai chegar até os rios, tá? Então, um dado da Agência Nacional de Águas, dessa pequena quantidade de água disponível que nós temos no planeta, ainda ela é usada na irrigação da agricultura, que consome em torno de 72% da água disponível no Brasil. Então, ou seja, tem algumas regiões que têm pouca população e muita água, e tem aquelas com pouca água que ainda utiliza parte dessa água para produção agrícola, tá? Portanto, a implantação de algumas técnicas modernas de irrigação, como o gotejamento e aspersão, em que os jatos de água lançados ao ar caem sobre a cultura na forma de chuva, reduz bastante o consumo. Ou seja, mesmo assim, utilizando muita água no Brasil hoje para a agricultura, é possível o desenvolvimento de técnicas ou forma de manejo dessa água para que se consuma o mínimo possível e se obtenha o máximo em produção agrícola, que é o caso aí da irrigação por aspersão ou gotejamento, que aparece na imagem uma lavoura de uva lá na região do Nordeste, tá? Que é onde eles utilizam, mais precisamente em Lagoa Grande, né, Pernambuco, onde eles utilizam esse sistema de irrigação para a produção de uvas, tá? Bem, nós vamos encerrando por aqui esta aula. O material será enviado pelos meios disponíveis e se cuidem, já que nós ainda estamos no período compreendido aí da contaminação do Covid-19. Um bom dia para vocês e até a nossa próxima aula.